Então é isso aí, pessoal. Vamos para a nossa primeira pauta de hoje. Não tem uma notícia específica para ler aqui, eu quero ter um apanhado geral, Valéria. Porque é o seguinte, o Bolsonaro está lá no Reino Unido como chefe de Estado, na condição de chefe de Estado, prestando uma devida homenagem ao enterro de uma outra chefe de Estado, né, que veio a falecer aí no dia 8 de setembro, né? Então foram aí 11 dias de luto, né? 11 dias de luto em relação à rainha Elizabeth II, né? E agora nós temos ao funeral, ao enterro propriamente dito, né? E o Bolsonaro está lá, e é óbvio, a mídia sempre vai, né? Se ele falar, criticam, se não falar, criticam, né? O que o Bolsonaro fez? Ele defendeu os valores nacionais, né? E agora a mídia está tentando emplacar o vexame, né? Emplacar a narrativa do vexame. Eu quero que você fale para a gente, Valéria, primeiro, a sua percepção da presença do Bolsonaro e da primeira-dama, e também de outros, como era a comitiva, foi o pastor Silas Malafaia, foi um padre, agora não me lembro o nome do padre, mas teve um padre lá também. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, Valéria. Bom, eu tive que esperar todos esses anos para sentir o orgulho do mandatário do meu país depois da suposta redemocratização. Gente, é absolutamente estrondoso, pelo menos no meu coração, eu não sei o de vocês, quando eu vejo o presidente Bolsonaro e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que, modéstia à parte, está dando um show de elegância e ela está apta, ela está adequada, absolutamente adequada para um evento desta magnitude, dessa envergadura. Então, eu senti muito orgulho. A comitiva de Bolsonaro também foi um espetáculo à parte, principalmente por causa dos líderes religiosos, que é uma bandeira que eu e o Ítalo, né, o Alan Santos também, a gente levantava muito quando que a igreja vai acordar para a participação cívica dos cristãos, né? Ou você pode falar o contrário também, a participação cristã dos cívicos, né, da igreja. Então, assim, para mim foi um espetáculo à parte. Eu estou sentindo muito orgulho de tudo que eu estou vendo, de todas as imagens que eu estou vendo, a roupa da Michele, a forma como ela se porta, a altivez de dignidade que você percebe quando olha. Você vê que não é algo de prepotência, você vê que não é algo de, tá com rei na barriga, não. É aquela dignidade altiva, mas contida, dentro, né, de um ambiente que exige exatamente aquele comportamento, né, aquela etiqueta, tá? A mulher que é inteligente, gente, prestem atenção nisso, ela sabe se portar em qualquer lugar. O lugar que ela não sabe se portar, ela não deve ir. Entendeu? Então, aquela que é de valor, ela sabe sentar na calçada com você, comendo um saquinho de pipoca, jogando pipoca para o alto e aparando com a boca, mas ela também sabe estar entre reis e entre jantares de 700 talheres. Então, prestem atenção nisso. Isto é uma honra para o país, é uma honra para a nação brasileira, sendo o presidente Bolsonaro, lembrando aqui, né, Ítalo, sendo o presidente Bolsonaro, acho que o último mandatário que a rainha Elizabeth se comunicou em vida. Então, assim, eu achei tudo muito honrado, tudo de muito orgulho, e também a comitiva dele, né, que deixou muita gente aí tacando as cabeças na parede de ódio. Então, assim, novamente o Brasil está inserido nas altas rodas onde deveria sempre ter estado. Sempre. Aquele é o nosso local. Aí você pode dizer assim, Valéria, mas é tudo globalista e tal. Nós temos que estar no meio deles. Nós que entendemos o verdadeiro formato de poder que se implanta no mundo desde sempre, nós devemos estar no meio deles, porque é de lá que surgem as mais tenras informações e que permitiu que Bolsonaro preparasse o Brasil para o que se avizinhava lá em 2018. Tá? Então, comecem a pensar desta forma. Eu sinto muito orgulho, Ítalo, muito orgulho mesmo. Para mim foi um espetáculo. Perfeitamente. E acabamos de receber aqui, né? Estamos aqui com o Henrique Oliveira também. Como é que vai? Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, meu grande amigo Ítalo. Boa tarde, Valéria. Como é que vai? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Ligando os Pontos. Um pouquinho atrasado, mas ainda em tempo, né? Ainda em Estamos aí. tempo, com certeza. Falar com vocês de novo. Estamos na primeira pauta ainda, eu estava comentando, né? Pedi para a Valéria comentar, dá a impressão inicial, né, dela por parte em relação a essa participação do Bolsonaro no velório, né, no funeral da Rainha Elizabeth II, né? A mídia já está caçando pelo em ovo, já está falando de vexame, né? Sendo que os dois estavam elegantes, se comportando muito bem. Alguém já comentou aqui, né? Se fosse o Lula, estaria de bêbado, de pernas abertas e mijado, né? E o Bolsonaro estava lá. Ele evidentemente falou sobre os problemas nacionais, mas para quem especificamente? Para o público brasileiro que estava lá. Houve um público muito grande que se aglomerou em volta ali do local onde o Bolsonaro estava hospedado, né? Houve um público brasileiro muito grande, a comunidade brasileira de Londres é muito grande, né? Enfim, né? E ele falou, saiu da sacada e fez o seu discurso, deu a sua, falou em relação a eles e falou evidentemente de questões do Brasil, né? Já que estava falando com nacionais brasileiros, né? Mas enfim, eu queria te ouvir, Henrique, como é que você avalia, né? Até então a presença do Bolsonaro aí no velório? Perfeito, não tem o que falar o que criticar, né, na participação do presidente. Está ali agindo como um estadista, como deve ser. Ah, tem gente criticando, eles estão elegantes. Queria que fosse como? Queria que tivesse igual a Anitta lá, pelado? Era isso que o povo estava querendo? Rebolando lá para aí é bonito, aí é legal, aí é lindo, né? Pelo amor de Deus. E interessante ver, gente, muitas dessas pessoas que estão criticaram inclusive a postura dos brasileiros. Aquele rapaz lá né, filho daquele outro jornalista que tem o mesmo sobrenome, né, o blá blá blá, né, criticando a postura dos brasileiros. Que absurdo! Eles estavam fazendo barulho durante um velório. Meu amigo, primeiro, o povo brasileiro que estava ali, eles estavam no meio da rua, eles não estavam dentro do local, não estavam ao lado do caixão da rainha fazendo barulho. Segundo, essas mesmas pessoas que estão criticando a participação, a postura do presidente, são aqueles que riram, debocharam da morte da rainha. O pessoal debocha num dia, depois critica. Queriam que o presidente fizesse o quê ali, gente? O que vocês queriam? Qual postura seria a postura esperada do presidente da República? Eu não sei exatamente o que ele está tendo. Hipocrisia dessa gente cara de pau que deu risada da morte da rainha, agora critica qualquer postura que o presidente adote lá. O presidente está certo. Ele tem que falar para o povo brasileiro que está ali mesmo. Já ouvi também, né, como eu estava dizendo do repórter, né, que criticou o comportamento do povo que estava ali. O brasileiro que está fora do país, quando ele tem a presença de qualquer símbolo nacional, qualquer personalidade nacional, naturalmente ele já sente aquela ligação, a ligação com o seu país, ele já externa sua felicidade, isso seja com o presidente, seja com um jogador de futebol, pode ser com um cantor, um ator, enfim. É normal essa receptividade calorosa, é muito normal. Não tem nada de absurdo naquilo ali. Eles não estariam criticando se não fosse o Bolsonaro. A verdade é essa. Se fosse ali, vamos lá, se fosse o Ronaldinho Gaúcho chegando ali para aquela entrevista, ele seria aplaudido, o povo ia querer tirar entrevista não, perdão, pro velório, né? Pro funeral. Ele seria aplaudido, iam pedir autógrafo, ia ser um banzé danado do mesmo jeito. Só que não seria criticado, por quê? Porque era o Ronaldinho Gaúcho, não é um político, não é o Bolsonaro. Então, isso é mais do que natural, mais do que normal, esse tipo de reação, e é incontestável o magnetismo que o presidente tem em relação ao povo brasileiro, aqueles que o apoiam, aqueles que enxergam o trabalho que o Bolsonaro está fazendo, porque ele não tem essa popularidade à toa. Ele não teria essa popularidade se as pessoas não enxergassem tamanhas as sabotagens que foram feitas contra ele durante o seu governo. E mesmo assim, o Brasil consegue
resultados expressivos. O Brasil é exemplo no mundo hoje de como controlar a inflação. Nós vivemos um período pós-pandemia, pós-guerra não, durante a guerra está rolando. Nós vivemos isso ainda. E o Brasil consegue resultados positivos, resultados expressivos. O povo enxerga isso. Então, é mais do que natural essa reação, essa receptividade do povo em relação ao presidente. Já em relação à postura dele, se mostrou como se apresentou. Se apresentaram, aliás, como devem se apresentar. O presidente e a primeira-dama. De forma... Gente, eu não acredito que nós temos que discutir isso. A forma que eles estavam, e as pessoas estão criticando. Não, porque a Michelle estava muito bem vestida. Meu Deus do céu, gente. Olha o que é que nós estamos discutindo. Tamanho é o desespero dessa gente. O pessoal já entrou com uma representação lá para o Bolsonaro não utilizar imagens de Londres. Olha lá, o pessoal reclamando para não usar imagens de Londres. TSE falou que não pode usar imagens do 7 de setembro. Daqui a pouco vão entrar com uma ação que o Bolsonaro não pode usar imagens do Bolsonaro na campanha. Aí ele vai ter que botar uma máscara para poder fazer campanha política. Ele não pode usar a imagem dele mesmo, porque daqui a pouco está nesse nível. A postura dele está correta, tem que falar para o povo brasileiro sim, tem que falar das coisas boas do Brasil sim, lá fora, seja para o brasileiro, seja para o londrino, seja para quem for, tem que falar, porque o dia inteiro que nós escutamos aqui são mentiras, mentiras e mentiras. Ah, porque o Brasil é um pária internacional. Todo lugar, você não vê o Bolsonaro sendo mal recebido em lugar nenhum. Ontem nós tivemos a receptividade dos brasileiros e uma mulher presa lá com a camisa da Ursal, que a propósito, né, como todo mundo fala, é teoria da conspiração, né, não existe nada disso e tal, mas tava lá a moça lá com a camisa da Ursal, a comunista lá. Mas comunismo não existe, tá, gente? Não existe comunismo, não existe Pátria Grande, não existe Foro de São Paulo, tudo teoria da conspiração, tá? Essas mentiras têm que ser desmentidas. Ele tem que chegar lá sim, fazer comparação com o preço da gasolina, falar, ó, tá vendo? Quem fala aqui que o Brasil isso, o Brasil aquilo, olha lá, dá uma olhadinha. Como é que estão as coisas aqui na Inglaterra e como estão as coisas no Brasil? Então, não tem nada, não há nada que se criticar na postura do presidente, nada. Ele agiu corretamente, está se portando como um verdadeiro estadista, um verdadeiro governante, um presidente da República. Primeira-dama impecável. É assim que tem que ser, e pronto. Esse pessoal vai se rasgar por qualquer coisa. Se ele não tivesse ido ao velório, ao funeral, vocês têm alguma dúvida? Que a imprensa estaria caindo de pau em cima do presidente? Isso porque alguns dias antes tinha saído uma reportagem, não me recordo aqui agora em qual jornal, destacando, Bolsonaro pode não ser convidado para o funeral da rainha. Tá lá o presidente. Então, como ele foi convidado, eles vão, de qualquer forma, falar mal. Vão falar mal da roupa da Michelle, vão falar mal do cabelo do presidente, vão falar mal, sei lá, eles vão inventar alguma coisa para falar mal. Mas a postura dele tá exemplar, digna de um presidente da República. O seu discurso, ele deve falar sim, tanto para brasileiro como para quem quiser ouvir. E o restante que rasgue com a unha mesmo, porque é isso que lhes resta fazer. Só sei que, a continuar dessa forma, já veremos o PSOL, né, entrando com um pedido para que o Bolsonaro não use a sua própria imagem na campanha eleitoral, porque já estão pedindo para não usar nada, né, não pode usar nada. Mas é isso, é só realmente choro e ranger de dentes, não há nada que se criticar na postura do presidente da República. Isso aí é a choradeira da esquerda que vai durar para sempre, porque se Deus quiser eles não voltam para o poder nunca mais. E olha, é o velho acusos do que você faz, né? Olha só isso aqui, pessoal. Deixa eu compartilhar para vocês aqui essa imagem aqui. Veja só. Ao se despedir do neto, Lula promete: vou provar minha inocência. Velório de Marisa Letícia termina com um discurso de Lula e crítica a Temer. Lula se despede da esposa com lágrimas e duras críticas a seus acusadores. Isso, meus amigos, é usar caixão de palanque. E pior, o da própria esposa e do próprio neto. Isso. Sem contar
Ô, Ítalo, que o presidente estava lá na embaixada brasileira, ele estava em território brasileiro, ele estava em solo brasileiro, quando ele se pronunciou, se dirigindo aos brasileiros e que comentou coisas a respeito do país e da atual conjuntura política. Ele estava em solo brasileiro, tá? Então, bem importante pontuar isso. Vamos lembrar, aqui o Marcelo Gasoli disse o seguinte, que Jack Kennedy perdeu o reinado. O mais duro para esse pessoal é saber que Jack Kennedy perdeu o reinado para Michele Bolsonaro usando batom de R$20. Então. E o pessoal tá preocupado com o batom de R$20 da Michele aí, da primeira-dama. Tinha que preocupar com o batom na cueca de muito político fazendo falcatrua por aí. Né? Inclusive esse candidato à presidência aí que não foi inocentado porcaria nenhuma, esse aí tem batom na cueca sobrando. Batom que tem que preocupar é com esse. Não é com o batom da primeira-dama lá não, que aliás estava maravilhosa, com todo respeito, tá, presidente? E com todo respeito, a minha digníssima esposa também, é uma admiração natural, mas estava muito bem trajada, muito elegante, muito bonita a primeira-dama. E o pessoal gosta de ver, né? Parece que essa gente aí, a representatividade do Brasil. Eles, engraçado, né? Esse pessoal que reclama tanto de objetificação da mulher, exposição da mulher, não sei o quê, só aplaude quando tem uma mulher rebolando lá, quase pelada num palco, como é o caso, né, dessas cantoras que vão lá pra fora. Aí é lindo, aí é, nossa, diva, maravilha, tal. Quando vê uma mulher dignamente trajada, muito elegante, aí não. Aí vão falar mal do batom dela, né? É nesse nível, o nível de desconexão da realidade dessa gente é impressionante. Não, e com certeza, não, imagine que se nós criticássemos a roupa da Janja, né? Imagine o UOL, o Universa da UOL, né? Que a Universa é a página feminista deles na travestida de assuntos femininos, né? Na verdade é só para falar de feminismo, né? A Universa estaria pegando fogo agora, não, porque o machismo, não sei o quê. Chamamos especialistas para explicar essa mentalidade machista, não sei o quê, não sei o quê. Aposto com vocês. Tenho certeza disso. Bolsonaro perde apoio no eleitorado feminino após críticas à roupa de Janja. Exato.